Bueno, pessoal, seguimos, vamos para mais uma atividade. Nosso mapa do Alegrete aparecendo na tela. E nós estamos agora no capítulo 12. Capítulo 12 do livro que a gente está seguindo. Reforçar sempre que tudo que a gente faz em sensoriamento remoto é buscando o maior contraste possível para que a gente consiga, através do comportamento espectral dos alvos, fazer com que a gente consiga visualizar as diferenças. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem até um bom contraste mesmo numa imagem que parece de cor real. Dá bem para ver a vegetação, dá bem para ver o solo exposto, dá bem para ver a água, dá bem para ver também em zona urbana e assim por diante, mas principalmente esses quatro alvos, né? Água, cidade, vegetação e solo exposto. Está vibrando no celular aqui. Bom, e nem sempre é fácil da gente conseguir visualizar isso. A gente utilizou índices, por exemplo, o NDVI, que é um índice utilizado para destacar a vegetação. Então a gente consegue muito bem visualizar o que é vegetação e o que não é. Mesma coisa para o índice de água e assim por diante. Mas não quer dizer que isso seja a melhor forma que a gente tem de fazer essa diferenciação ou de gerar esse contraste, essa modelagem espectral que a gente faz, que são os índices espectrais. A gente chama o NDVI de índice de vegetação, mas ele é, na verdade, um índice espectral utilizado para estudo da vegetação, assim como vários outros que existem. Eu quero fazer uma leitura desse trecho inicial aqui, ó. Depois eu fiz um resumo aqui também do restante do capítulo 12 como um todo, né? Bom, a maioria das aplicações de sensoriamento remoto exige o uso de sensores com um número razoável de bandas, ou seja, um sensor que tenha a capacidade de captar o maior número de bandas possível, para que através da diferença na resposta espectral dessas diferentes bandas a gente consiga visualizar alguma diferença. Visto que parece ser mais importante descobrir as propriedades dos objetos que simplesmente detectar a presença desses objetos. Contudo, essa exigência de um maior número de bandas tem um compromisso crítico. Ao visualizarmos as diferentes bandas dos sensores multiespectrais, principalmente bandas espectralmente contíguas, vemos uma alta semelhança entre elas, o que em termos estatísticos significa alta correlação. Por exemplo, banda do vermelho e banda do azul. São duas bandas que a vegetação ela absorve para fazer fotossíntese. Então, quando a gente está analisando a vegetação, teoricamente, a gente tem uma correlação muito alta dos diferentes alvos de vegetação, né, espécie A, B, C ou D. Então, essa alta correlação acaba dificultando um pouco a diferenciação das coisas. Então, e transportem essa lógica para qualquer outro alvo que a gente teste, ou outros alvos, né, que se queira diferenciar. Deixa eu ver onde é que eu parei. Aqui. Em termos estatísticos, significa alta correlação. Ou seja, uma coisa aumenta, a outra coisa aumenta junto. Ou uma coisa diminui, a outra diminui também. Essa alta correlação de bandas tem como causa a semelhança da reflectância entre os objetos presentes na cena, ou seja, diferentes objetos, coisas diferentes podem apresentar uma reflectância semelhante e atrapalhar a diferenciação entre esses objetos. Destaca-se a combinação de três fatores. Fator 1, vamos lá, deixa eu copiar aqui. Alvos como vegetação, água, solo e rochas possuem reflectâncias muito próximas em alguns comprimentos de onda do visível e do infravermelho. 2. O efeito espectral do sombreamento topográfico, ou seja, até mesmo a sombra, né, é o mesmo em todas as bandas, aparecendo de forma dominante em áreas de relevo acidentado, coisa que não é muito
relevante na região de Alegrete, mas é, por exemplo, no norte do nosso estado. Tá gravando? Tá gravando. E com baixo ângulo de inclinação solar. Isso seria, por exemplo, no inverno. Aumentando com isso a correlação entre as bandas, ou seja, dificultando a separação entre elas. Terceiro, vou vir para cá, a grande largura das faixas espectrais, principalmente nas imagens multiespectrais, né, que é o que a gente mais usa, mais tem acesso. A grande largura das faixas espectrais das bandas reduz as diferenças de reflectância entre os alvos. Então, tudo isso leva a uma alta correlação dos dados que prejudica a análise ou a interpretação das imagens e minimiza as chances de discriminação de classes de alvos, que é justamente o que a gente não quer. A gente quer maximizar essas diferenças. Travou minha câmera de novo ali. Até vou tirar o boné, que estou todo descabelado, já que não vai aparecer. Essa alta correlação de dados prejudica a análise ou a interpretação das imagens e minimiza as chances de discriminação das classes de alvo. Em processamento de imagens, as técnicas que podem minimizar a redundância entre os pixels de diferentes bandas, reduzindo essa alta correlação, executam transformações do espaço espectral dos dados por meio de rotação dos eixos. Então, vocês já devem estar acostumados a ver um gráfico X e Y, né? Que eu tenho o X na horizontal e o Y na vertical. Então, a análise de rotação espectral, ou de descorrelação, enfim, ela visa rotacionar o eixo. Então, imagine uma rotação desse gráfico em 45 graus, por exemplo. A gente vai ter uma correlação diferente, em maior ou menor grau. Bom, aqui é o textinho que eu falei que eu tinha resumido, né? Pegando o capítulo 12 como um todo. Então, quando trabalhamos com imagem de satélite, cada banda representa uma dimensão dos dados. Então, o azul, o verde, o vermelho, o infravermelho próximo e assim por diante, cada um representa uma dimensão. Então, inclusive, eu vou vir no QGIS aqui, ó. Aqui eu estou representando uma composição colorida, mas eu posso vir aqui para banda simples cinza, por exemplo, ou banda simples falsa cor. E aqui eu vou pegar, por exemplo, a banda do azul mesmo, vou deixar intervalo igual. Então, isso aqui, se eu estivesse olhando só a banda do azul, veja que tem uma separação relativamente pequena, a grande maioria está na coloração vermelha. Tem aqui um verde aqui que provavelmente seja a influência dessa nuvem aqui que estava passando, estava sobre a área de Alegrete nesse dia que a gente pegou a imagem. Vamos olhar aqui, por exemplo, o infravermelho é a banda 4. A gente já tem uma separação um pouco maior. Veja como é semelhante até mesmo ao NDVI, né? Então, quando trabalhamos com imagens, cada banda representa uma dimensão de dados, cada uma tem um comportamento espectral diferente, pode ter uma variância maior ou menor e, consequentemente, ela tem uma capacidade maior ou menor de diferenciar as coisas. E quanto mais bandas, mais difícil visualizar e interpretar esse conjunto de informações de forma integrada e visual, né? Então, a técnica de rotação espectral é uma técnica matemática que transforma o conjunto original de bandas em um novo conjunto de componentes, reorganizando a informação de forma mais eficiente, ou, na verdade, de forma que a gente consiga visualizar mais as diferenças. A ideia central é concentrar a maior parte da variabilidade dos dados nas primeiras componentes, aqui já remetendo à técnica estatística que é utilizada, que é a análise de componentes principais, o que facilita a análise e a interpretação visual. As duas técnicas, na verdade, a gente vai usar a PCA, mas são duas, né, utilizadas para fazer essa rotação, que é a análise de componentes principais, amplamente utilizada na estatística, principalmente quando a gente tem várias variáveis resposta,
ou até mesmo vários indivíduos, a gente quer separar esses indivíduos em diferentes grupos, categorizar eles, é muito utilizado, a gente utiliza muito na agricultura, em alguns tipos de trabalho que a gente faz, por exemplo, em melhoramento genético, ela é muito comum. E também a transformação threshold cap, essa aqui a gente não vai fazer. Então, mas eu fiz um resumo aqui igual. Na PCA, as novas componentes são calculadas a partir dos próprios dados da imagem, sem nenhum critério temático prévio. A primeira componente sempre concentra, ou pelo menos a gente gostaria, né, e sempre quer que ela concentre a maior parte da variância. A segunda concentra a segunda e a terceira e assim por diante. E via de regra, normalmente a gente vai utilizar sempre as três primeiras, a PC1, a PCA1, a PCA2 e a PCA3, e a gente vai fazer uma nova composição colorida utilizando essas três componentes. Normalmente são essas três as que mais trazem uma capacidade de diferenciação. Porém, em alguns trabalhos específicos a gente pode encontrar alguma resposta da variabilidade até mesmo no ruído que é gerado. Então é uma técnica exploratória muito útil para a compreensão de dados e detecção de padrões. Já essa outra aqui, ela aplica coeficientes fixos definidos previamente para cada sensor. No nosso caso, que a gente estava utilizando o Landsat 8 e vai continuar aqui no Landsat 8, a gente utiliza coeficientes desse cara aqui e seus colaboradores. Seria, na verdade, dá para melhorar aqui, né? BAIG ETIAL 2014. E é uma transformação que gera três componentes com significado físico direto. O brilho, bem conhecido, né? Que eu traduzi como verdor, que seria o greenness, associado à vegetação, e a umidade relacionada à questão da umidade, a questão da concentração de água na vegetação e no solo. Então, são duas técnicas bastante utilizadas em estudos de uso e cobertura da terra ou do solo, monitoramento da vegetação, detecção de mudanças. O que seria detecção de mudanças? A gente estava usando uma imagem de janeiro de 2026. Então, detecção de mudança seria pegar uma imagem, por exemplo, de 1990 ou 1980 e fazer uma comparação com a imagem atual para ver o que mudou. A cidade aumentou ou diminuiu? A vegetação aumentou ou diminuiu? A quantidade de floresta aumentou ou diminuiu? Esse tipo de coisa. Isso seria detecção de mudanças. E classificação de imagens, que a gente vai fazer também, mas de uma outra forma. Tá, então agora a gente vai para a parte prática. A gente vai precisar de dois plugins. Vamos baixar os dois aqui agora. É bem simples de usar, para que a gente consiga fazer a PCA e consiga... a PCA a gente faz aqui, né? E aqui esse Nmap aqui é só para olhar essa questão da descorrelação, ou essa questão da rotação do eixo dos dados. Então vamos lá, aqui está o nosso Alegrete. Deixa eu colocar ele de volta em falsa cor, não é aqui, é multibanda colorida na verdade. 3, 2, 1. Então vamos lá, já está aqui PCA, só digitar PCA, ela vai aparecer aqui, ó, instalar complemento. Erro carregando as bibliotecas for PCA 4, ixi Maria. Leia as instruções de instalação aqui. Vamos ver se não vai funcionar mesmo ou se vai funcionar. Deixa eu dar uma travada no vídeo. Bom, vamos ver aqui se a solução que eu encontrei a solução que a IA me deu. Vamos ver se ela vai funcionar.
Vamos abrir. Deixa eu digitar aqui. OSGel. E aí a gente vai ter que instalar algumas bibliotecas do Python que eu não tenho instalado. Esse OSGel vai ter no PC de vocês também, já que vocês têm o QGIS instalado. Instalou, deixa eu ver, instalou o scikit-learn. Esses outros já tinha. Bom, então é para dar certo agora. Vamos fechar e abrir de novo. Abrir o QGIS aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou desabilitar minha câmera aqui. Tá travado. Vamos lá, PCA. Opa, não, PCA. Olha. É pra tá. Nada feito. Coisa. Vamos de novo procurar aqui. Bom, uma outra tentativa é voltar ao OSGel e tentar instalar esse Dask e esse PyQtgraph aqui. Vamos ver se vai dar. Não é escrito. E tem mais uma outra aqui que usaria o Anaconda ou Conda. É algo relacionado ao 3.44. No QGIS 3.40 eu rodei semana passada no computador da sala lá e funcionou tranquilo. Então é alguma coisa relacionada a essa versão mais recente do QGIS. Vamos ver. Olha, acho que foi isso. Vamos ver se ele aparece. Onde é que ele aparece? Deveria aparecer ali em cima. Tá aqui, então deve estar escondidinho aqui. Aí, ó. Isso é uma coisa normal de acontecer. Deixa eu puxar para cá, vamos ver. Aqui, ó. Muitas vezes ele só tá desaparecido em algum canto ali. É só empurrar aqui de um lado para o outro que dá certo. Então, tá. Espero que com essas duas adições aí no OSGel vocês consigam rodar. Aqui é bem simples. Esse aqui é o plugin. Oi, Luana. Vocês têm aulas 10h30 aqui? Tá chegando gente na sala aqui. Eu acho que eu vou ter que sair da sala e agora?
vai ter que ser gravado em 2 aqui. Eu tenho que interromper a gravação, que eu não sei se eu sei fazer diferente. Voltamos! Terminar aqui a parte prática do vídeo. Só deixa eu trocar que ele está olhando para minha própria tela. Monitor 2. Tá. Se eu não estou enganado, eu parei aqui. A gente vai fazer só a parte da PCA, componente principal. Se eu quiser fazer detecção de mudanças, eu habilito o B aqui, ó, e aí eu entro com 2 rasters. Por exemplo, o antigo e o novo. Se eu quiser fazer essa parte, mas a gente não vai fazer. Pelo menos não agora. Eu posso tanto puxar lá da pasta, pegar o Alegrete aqui, excluir aqui que eu já tinha rodado, como eu posso puxar o raster que já está ali. Ó. O Alegrete já está ali. Número de componentes eu vou pedir 6 e eu vou usar a matriz de covariância, não de correlação. Ela tende a ser mais criteriosa. E aqui, Process Settings, vocês podem usar 4000 como está aqui, ou se quiser colocar mais, o número de núcleos que ele vai usar para processar. Vamos lá, computar componentes principais. Aí ele rodou. Depois que ele termina de fazer o processamento, aparece essa janela aqui. E a gente vem aqui, ó, salvar a PCA. Aí salva na pasta, se vocês quiserem. Ele já deixa o PCA do lado e é bom que ele fique. Vejam o detalhe, ó, sempre com um underlinezinho ou com alguma coisa que evite deixar espaço. Salvar. Agora eu vou visualizar. Aqui. Ó, inicialmente vocês vão achar que deu ruim, né? Mas é que o município de Alegrete, por ser muito grande, fica um pouco mais difícil de visualizar as diferenças. Então a gente vai fazer uma coisa que eu acho que eu já fiz com vocês. Vamos pegar uma área menor aqui de Alegrete e a gente vai cortar o PCA pela extensão da tela. Então aqui está o PCA. Vou cortar, usar a extensão atual da tela do mapa. Eu executo e agora sim, ó, quanto menor for a área que eu estiver visualizando, melhor ele vai computar as diferenças. Para ajudar a visualização, eu vou indicar que vocês instalem um outro plugin aqui, chama-se MapSwipe. Ele já está aqui, ó. Acabei de instalar ele, na verdade. Aí procedimento normal, instalar o plugin, ele vai vir para cá, até para a mesma janela do PCA ali, ó. Aí clica nele, deixa eu deixar esse desabilitado, eu clico no centro da tela aqui e arrasto. Eu prefiro de lado, não deu, deixa eu clicar de novo. Aí depois que eu fiz isso, eu desmarco aqui, ó, e vai ficar aparecendo a camada que está embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, o que ficou em azul? Ó? Ficou em azul, ou mais pendendo para coloração azul, a área urbana. Por exemplo, aqui, ó, solo exposto, ficou pendendo para uma coloração mais esverdeada, como está aqui, ó. A vegetação tá com uma cor mais pendendo para o marrom, inclusive onde é a vegetação tá aparecendo que é solo exposto, olha ali, ó. Uma coloração variando ali meio arroz, meio rosa, meio marrom. A água tá com uma coloração mais rosa, aqui tem uma barragem, aqui tem uma barragem, aqui o rio Ibirapuitã. Isso aqui mais esverdeado deve ser solo exposto, não chega a ser solo exposto, mas é uma mescla ali de uma vegetação bem... deixa eu voltar aqui, ó, lembrando que eu mexendo na ordem das bandas, eu consequentemente ali a coloração e sempre usando as três
as 3 componentes. A PCA1 é a banda 1, nesse caso aqui, né? PCA2 é a banda 2, a PCA3 é a banda 3, mas eu posso inverter aqui, eu posso fazer 3, 2, 1, por exemplo. Vamos ver se melhora ou piora. Deixa eu desligar o Map Swipe. Ó, a área urbana ficou agora com vermelho, a água segue com aquele tom mais, um tom mais de rosa. O solo exposto também segue com uma cara de vegetação. E aí aqui eu posso seguir modificando. Posso fazer, por exemplo, 2, 3, 2, 1, 3. Posso pegar as outras componentes, ver como é que fica. Pegar 4 aqui. Não ajuda muito, me parece. 5. E assim por diante. Lembrando que sempre a maior parte da variabilidade vai estar nas primeiras 3. Então, a maior parte da variabilidade está aqui, ó. Tá? Então, agora para fechar, vocês vão instalar o complemento em Map. Instalar complemento, que vai ser para a gente visualizar a questão das correlações. Demorou um pouquinho, mas rodou. Aí ele vem para cá. Tá com algum erro do Python aqui, vamos ver se vai ser problema. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou puxar o raster que a gente usou para processar, então um raster de Allegretti. Se eu quiser, por exemplo, eu posso visualizar ele aqui. Open New Map. Aqui está o Allegretti. A gente vai aqui, ó, Scatter Plots. Allegretti. Por exemplo, aqui, ó, correlação da banda 2 com a banda 1. Então tem uma correlação positiva. Sobe uma, sobe a outra. Agora, eu vou fazer a mesma. Era banda 2 com banda 1, deixa eu olhar aqui. Isso. Banda 2 com banda 1, banda 1 com banda 2 vai dar a mesma coisa. Banda 1 com banda 1, correlação perfeita, né? Banda 1 com banda 3, por exemplo. Já muda um pouquinho, então eu tenho uma dimensão aqui, nesse sentido, e tenho uma dimensão também nesse outro sentido aqui. Então eu vou trazer o PCA. Posso fazer a mesma coisa aqui. Opa, eu abri o mesmo. Esse aqui. Aí tem esse detalhe aí da região ser muito grande, mas isso não vai ser problema para visualizar o gráfico. Vamos de novo. Por que ele só abriu? Deixa eu ver. Vamos ver todos. Tá, vamos seguir aqui, ver se eu consigo fechar o vídeo. O que eu fiz, ó. Aqui eu recortei Allegretti, uma área mais próxima do município, e recortei também a PCA. Agora a gente vai olhar os gráficos aqui no Nmap.
Quando eu venho direto em Tools aqui, ele não está aparecendo, tá? Não está aparecendo nada aqui. Então, vou trazer os dois rasters aqui para dentro, o alegrete recortado e também o alegrete recortado PCA. E só tá dando certo depois que eu faço isso aqui também. Eu coloco o mapa aqui e coloco o mapa aqui. Aí agora vai dar. Vem um scatter plot. Aí vou começar pelo alegrete recortado, que é o original. Banda 1 com banda 2. Essa é a correlação da banda 1 com a banda 2. Eu já tinha mostrado na tela, se eu não me engano. Por exemplo, banda 1 com banda 4. Olha aí. Aqui praticamente não tem correlação, né? Ou ela é toda nesse sentido aqui e alguma coisinha nesse outro. Deixa eu deixar aqui só para deixar na memória. Então, isso aqui dá banda azul com a banda verde. Agora eu vou trocar para o PCA. Banda 1 com banda 2. Olha, vai demorar um pouco aqui. Pausar o vídeo. Aí, agora carregou. Então, vejam como muda. Dá para dizer que drasticamente, porque agora a gente tem os valores bem... É como se tivesse esticado aqui os valores da correlação. Ainda segue tendo um eixo aqui bem característico, daqui para cá. E o segundo eixo aqui, que era um pouco menor, ele passa a ter uma intensidade bem maior. Ainda segue sendo um triângulo bem mais marcado do que era. Então isso é a descorrelação ou a rotação espectral. Então esse eixo X e Y é como se a gente desse um 45 graus nele aqui, e isso facilita a visualização dos diferentes alvos, e consequentemente a gente consegue diferenciar melhor e ter uma noção melhor, um contraste melhor do que a gente tem na imagem. O próximo passo agora é fazer a classificação pixel a pixel do que a gente tem nessa imagem, que vai ser o próximo vídeo.